Vai ter o quê? Cadê a Naide? Ah, vai. Isso aí, o amigo. Olha. Daqui, não tá? Aqui não é ela. Naide? Ah, não é, seu. Vamos tirar foto no cacho de banana, Naide. Fora. Não, o pessoal tira aqui. Calma, vamos lá. Deixa os dois. Ah, o Felipe. São dono da hora. Ah, o Felipe. Posso só fazer um comentário aqui? Aproveitar? Bom, vocês vão ter oficina de compostagem, né? E já notaram que a bananeira, dentro dela, do caule dela, tem bastante umidade. Uma das coisas, um material excelente, excepcional no processo de compostagem é o caule da bananeira. Vocês vão cortar esse cacho, geralmente depois o pessoal elimina, corta ela. Após a eliminação dela, essas folhas, o colmo dela, bem picadinho, cortadinho, no processo de compostagem é excelente porque ajuda a manter a umidade. Eu tô para evitar o Guga, para jogar tênis, ele comia o quê? Banana. Tem bastante potássio. Também tem na composição dela um alto teor de potássio. Então também a gente vai estar enriquecendo nossa compostagem, nossa composteira. Então é uma planta muito interessante de fazer parte realmente do processo de compostagem. Tá? Carmen, vem aqui. Na oficina de compostagem eu sugeriria, se tiver condição de ter comos de banana, se o pessoal conseguir por aí, trazer para utilizar, que é muito bom. Muito bom numa composteira. A gente usa essas folhas aqui picadinho, o tronco picadinho. Além do que, ele tem bastante espaços aqui de ar, né? Manter a aeração no processo de compostagem. Eu estou adiantando a aula de compostagem, não é para adiantar, mas fica ar, né, no processo. É muito interessante, é um produto muito bom para ser trabalhado, viu? Agora pode cortar a banana. Já falei. Vamos cortar a banana? Ai, meu Deus, tá cortando a banana. Nossa. Olha o troféu bananeira. Gente, a facilidade que isso nasce e cresce, né? Plantar e cuidar é o principal. Por isso que a palavra de Deus diz: quem planta, colhe. Tá aí. Tem que plantar, porque só já não nascer, plantar, colhe. Aí, nós colhemos. É verdade ou não é? Isso é para o povo saber que nós planta, colhe. Aí, plantemos. Se você cuidar, você vai chupar o fruto que ela vai dar. Tio, e esse você tem uma banana de mamãe? Eu vou abrir de rúcula, que é uma semente menor, pequenininha também, que é para a gente demonstrar o que a gente falou. Se você se lembra que a gente comentou, né? Da profundidade, da temperatura. Agora, uma coisa que a gente pode observar aqui nessa horta, eles são muito chiques aqui. Realmente é uma horta muito caprichada, bem caprichosa aqui. Eles são bem caprichosos, desculpa. Eles trabalham aqui com uma telinha para amenizar a temperatura. Então aquele aspecto de proteção do solo, eles estão simulando aquela cobertura morta com uma tela. Até por isso que a gente observa nos canteiros não tem aquela cobertura morta, né? Mas se fosse uma área que não dispusesse de recurso, não tivesse jeito de ter esse tipo de material, então o que a gente pode fazer? Nós podemos fazer imitando uma floresta, cobertura morta, tá? Geralmente a semente, ela tem, vem no saquinho, tem um invólucro aqui tem 1 grama, se não me engano, 1 grama, tá? Na rúcula, cerca de 1000 sementes também, é bem pequenininha, aproximadamente, hein? Confere pra mim que eu não trouxe manual. 600, um pouquinho maior. Mas mesmo assim, uma semente bem miúda, né? E ali, nessa tabela está escrito assim, se não me engano, 0,3 gramas por metro quadrado. Se não me engano, acho que era isso, tá? 1 metro quadrado significa que se eu fizer um espaçamento de 25 centímetros em cada ruinha, 4 ruinhas dá 1 metro quadrado. Como é que eu vou pôr 3 gramas? Então vocês têm uma ideia de quantidade de semente que vai no risquinho? É bem pouquinho. Nós estamos com um grupo um pouco grande hoje. E quando a gente faz e tem mais tempo, a gente divide em grupos menores. Eu dou um pouquinho de semente para cada um fazer um espacinho. Hoje a gente vai ter que fazer apenas uma demonstração para vocês terem uma noção.
Eu fiz questão de deixar o outro envelope fechado também, que a gente pode fazer isso depois no vaso. É bem pouquinho de semente que a gente usa. Tá? Profundidade. Então eu vou usar uma ferramenta muito cara, difícil de ser achada. Aqui muito difícil porque eu queria achar um gravetinho e não achei nenhum gravetinho, porque é muito limpo aqui. Eu achei um pedacinho de ferro. Nem mato não acha aqui dentro nessa escola, meu Deus do céu. Coisa mais fácil de achar, nem mato não achei. Tá por aqui dando uma arrumada. Bom, profundidade de plantio. Lembra? Mais ou menos o dobro do tamanho da semente. Como é que eu vou fazer isso numa rúcula, numa alface? Difícil não, não é fácil. É bem rasinho. E outra, como é que eu vou distribuir 0,3 gramas por metro quadrado? É bem pouquinho também. Alguém chama alguém de matemática, porque eu tô ficando encanada com isso. Cadê a calculadora? Vamos fazer um cálculo matemático super preciso. É mais ou menos. É mais ou menos. Mais ou menos. Depois, podem passar um pouquinho para vocês? Põe um pouquinho na mão para vocês verem. Pode degustar. Semente tratada. É bem pequenininha a semente. Bem pequena a semente. Vamos imaginar que a gente tem que nascer um tufinho, tudo junto. Né? Poxa, eu não tenho muda, mas eu posso fazer semeadura então direta, no caso de uma rúcula e algumas espécies. Então é bem pouquinho que a gente usa. Vamos espalhar no Maria Helena, eu já sabia que você tinha afinidade, mas nem tanto. Muito bem. Um punhadinho apenas de semente. Como é que eu vou fazer para isso aqui não ficar tão fundo? Bem de leve. A gente põe um gravetinho, espalha, com a mão, bem de leve. Bom, vamos imaginar que não tivéssemos a tela. Ficaria bem quente, não? Ia ressecar aqui, ia ter temperaturas muito elevadas. Lembra a temperatura ideal de germinação das sementes, né? O que eu posso fazer então? Uma cobertura morta, uma fibra vegetal fininha. Acho que não deu tempo, né, Jorge? A gente pegar fininho, né? A gente pegou o mato. Mas vamos simular aqui. Dá pra pegar um pedacinho pra gente? Por gentileza. Então nós vamos fazer uma leve cobertura morta aqui. Grama cortada, fica bem fininha, bem interessante. Tá? Vamos fazer uma leve cobertura solteiro. O que mais que nós podemos comentar aqui? Esses são canteiros que já estão bem trabalhados, então estão bem soltos. Geralmente as hortaliças, cerca de 25, 30 centímetros. Tem que estar bem soltinho, né? Que são 85, quase 90% das raízes ficam nessa. E outra, esse aqui, ó, tem que passar um pouco de sementeira. Vou jogar bem um pouquinho. Quase nada. Vamos semear aqui. Mas assim, o que seria? O ideal então, por que tem que ser grama mais picadinha? Para facilitar depois a germinação, para sair. Mas é algo assim, ó, tá vendo? É pra manter a umidade mesmo, né? Ele gosta. Gosta. Aí começa a nascer aquelas folhinhas terrinhas, aí vem uns passarinhadas e começa a comer tudo, né? De vez em quando você já viu alguma horta, algumas coisas assim penduradas, brilhando. O que o pessoal faz? Sabe aquelas papel alumínio? A gente põe assim, como se fosse varais, e coloca papel alumínio. Eu já vi hortas que pegaram CDs usados, velhos. Sabe CD? E ficou pendurado. E fez uma espécie de um monte de CD assim, tudo penduradinho assim. É o espantalho urbano. Espantalho urbano, espantalho moderno. É para espantar hacker. Espanta passarinho, pelo brilho. Nós colocamos lá na MF Santa Maria para espantar as pombas. Sim. Os alunos adoraram e levaram embora o CD. Para não levar embora o CD, usar papel alumínio, coisas brilhantes. Tá? Pode ser feito varais, espécie de varais assim, e pendurar vários, mais ou menos desse tamanho, né? O papel alumínio, aqueles papéis laminados, né? Brilhante, coisa que dá brilho. Eu ia falar para vocês da adubação, né? De controle. Quanto que é 100 gramas, mais ou menos? Eu falei 100, 200 gramas de cinza vegetal, ou de casca de cinza vegetal, ou de casca de ovo, ou calcário. E sabe o que eu vi que eu esqueci de trazer? Calcário. Eu ia mostrar para vocês o que é calcário. Mas 100 gramas de calcário é mais ou menos, a minha mão, mais ou menos, eu tenho uma mão pequena, parece de mulher, viu? Pequena. É mais ou menos uma mão, no meu caso aqui, 2 mãos, rasa.
tá? 2 mãos rasas é suficiente de calcário. Ah, tá, arrumaram um pouquinho. Então dá uma leve forragem para manter a temperatura e a umidade. Aqui não precisa tanto porque já tem a cobertura protegendo aqui em cima, né? Aqui, ó. Tá? Mas numa situação que dificilmente a gente encontra várias hortas que tem essa estrutura aqui. No caso, se você tem um pé de alguma coisa em casa, por exemplo, pedra jabuticaba, você pode usar a própria folha que cai dela? Sim. Ali perto do tronco. Bem sequinho. Aqui vocês podem observar que algumas frutíferas têm bastante resto de folhas secas próximos. Ajuda a manter a umidade, ajuda a manter esse microclima favorável à vida do solo. Só tem um pequeno detalhe, no caso de frutíferas, talvez muito perto do tronco não é interessante, que pode propiciar desenvolvimento de alguns fungos que podem afetar o tronquinho. Então, no caso assim, a gente pode manter mais ou menos uma área próxima da coroa, mas perto do tronco não é interessante chegar muito. Tanto é que eu comentei ali na uva, estava conversando, né, agora um pouco com o pessoal, e a gente, não sei se vocês viram ali, ó, tá meio abertinho, eu que fiz com a mão abrindo. Então, muito perto do tronco é interessante ventilar um pouco mais. No caso de frutíferas, para evitar problemas fúngicos e algumas doenças que podem acontecer. E a questão da leishmaniose, essas folhinhas jogadas? O pessoal da saúde está aqui perto olhando, eles querem me matar eu quando falo isso. Porque tem realmente esse aspecto, né, de material orgânico em decomposição. Eu diria o seguinte, quando por cima? Pode enterrar? Sim, geralmente o que o pessoal faz é isso. A gente vai usar, por exemplo, digamos que eu tivesse uma cultura aqui, outra cultura aqui. Né? Eu quero fazer uma adubação. No meio eu posso utilizar o esterco curtido ou composto orgânico e fazer uma leve incorporação. Não tem problema nenhum. Tá? A palhada seca, somente ela, a camada, o que vai estar um pouco mais entrando em decomposição é essa camada mais próxima aqui. E aqui nem tanto. Tá? Talvez não propicie tanto o desenvolvimimento de... assim, uma condição muito boa para o desenvolvimento do mosquito pardo. Mas eu fico às vezes me perguntando assim, puxa vida, eu estou num ambiente que está constantemente movimentando, mexendo, sendo que tem muito de material assim abandonado, de terreno que fica largado o ano inteiro. Eu acho que proporcionalmente, mas muito mais vezes, muito pior esses terrenos do que a própria horta. Apesar da gente estar com material orgânico um pouco em decomposição, mas sempre a gente está mexendo nesses canteiros. Sempre está movimentando. Ao redor está limpo, né? Tem higiene. Tem higiene, sempre está mexendo. Então eu acredito que nesse aspecto Ele não desenvolve. E a questão do pó de café usado, que diz que ameniza até no caso o mosquito da dengue. Tá. Bom, nós temos que tomar um pouquinho de cuidado quando a gente usa qualquer fonte de matéria orgânica que não esteja devidamente decomposta, curtida, que o pessoal fala no palavreado comum, curtida. Porque se ela não estiver curtida, o que acontece é que ela esquenta no processo de decomposição dela, ela gera um pouco de calor. Se a gente colocar uma quantidade muito grande, imagina uma raizinha bem tenra se desenvolvendo e o negócio esquentando ali perto, ela vai queimar. Isso que acaba acontecendo com a nossa amiga torta de mamona. Alguém já usou bastante torta de mamona num vasinho e queimou um pouquinho as plantas? Nunca ninguém usou? Eu já usei. Já usou? Tem que usar com bastante cuidado. A torta de mamona, eu até trouxe para vocês conhecerem, a gente vai trabalhar um pouquinho no vaso, tem que usar com cuidado. A torta de mamona, por exemplo, é uma fonte de matéria orgânica que nada mais é que eles tiram o óleo da mamona e tudo aquilo que sobra vira uma massa, uma espécie de uma torta, por isso que chama torta, né? Torta de filtro de mamona. É o resíduo que sobra no filtro, na filtragem. Esse é um material orgânico bem rico, porém ela não é decomposta, não está decomposta, não está curtida. Então quando a gente aplica ela, usa ela num jardim ou numa horta, tem que usar com muito cuidado. Ela pode queimar. Se a muda está pequenininha, a raiz ainda não encontrou ao meio da rua, a gente pode usar com cuidado, a gente abre uma covinha no meio, aplica um fiozinho dela e tampa. O pó de café, algo até parecido, poderia ser trabalhado também. O pó de café, ele tem um certo efeito também de repelência a formiguinhas, aquelas formiguinhas carnívoras, né? Lava-pés e tal. Então tem gente que usa... Café sem açúcar, né? Sem açúcar, senão vai trazer mais, vai atrair mais. O efeito é o oposto. Fica ao contrário. Mas você pode realmente trabalhar um pouquinho, doses pequenas. Assim, Demetrio, que você falou, abre um punhadinho assim, né? Na mão e fechado. E quando a muda está pequena, porque senão ela vai começar a esquentar, vai fermentar. Nesse período de 2, 3 semanas ela já está mais decomposta, aí quando as raízes vão estar chegando perto, então já não tem tanto problema.
tá? Mas tem que usar com um pouco de cuidado. Nós vamos usar um pouquinho dessa sementinha também. Quem não quiser plantar mudinha, pode usar